Muito bem, turma. Então, olha só, vamos falar então a respeito de Lean Six Sigma. Vamos bater um papo a respeito dessa ferramenta, né, ou desse conjunto de ferramentas extremamente importante nos dias de hoje, cada vez mais importante, não é isso? Bem, ao final, a gente vai abrir aqui então também para vocês fazerem perguntas, né, tirarem dúvidas. Então, eu vou fazer uma condução inicial, mas, por favor, também se quiserem colocando no chat, na medida do possível a gente vai tentando conciliar, mas ao final darei um tempo para vocês, para que a gente possa bater um papo. Fiquem bastante à vontade para perguntar, não existem dúvidas que sejam absurdas, tá bem? Gente, olha só, eu vou aqui já iniciar com uma reflexão essa que vocês vão encontrar nas portarias da Unilever por aí. A identificação das perdas depende dos seus olhos. Olha só, as pessoas melhoram seus olhos tal como elas aprendem. Então aqui já fica uma reflexão, não é só sobre o tema da palestra. Boa noite a todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Mas olha só, pessoal, tamanha a importância da gente se atualizar, estudar, buscar entender novas ferramentas, coisas que a gente sempre fez no passado, não é garantia de sucesso daqui para frente. A competitividade está cada vez maior nos dias de hoje, os recursos cada vez mais escassos. Estamos diante da indústria 4.0 que está chegando aí. Já chegou, né? Legal, Alessandro, esse é o segredo, né? Então vejam que estudar é algo que a gente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Muito bem. Então, que eu possa motivar vocês a buscar atualizações, buscar evolução, para que vocês também fiquem cada vez mais competitivos no mercado. Tá? Muito bem. Pessoal, olha só. Eu vou passar muito rapidamente nessa parte mais formal de apresentação, até porque vocês tiveram oportunidade de olhar o meu mini currículo no marketing, né? Mas bem, vamos lá. Eu tenho todos os treinamentos possíveis e imagináveis dentro do Lean Six Sigma, né? Com Master Black Belt, Champion, com acreditações internacionais. Sou engenheiro químico de formação, ninguém é perfeito, né? Eu não vou falar o time que eu torço. Bem, formado pela Universidade de São Paulo, me aperfeiçoei em alguns temas importantes aqui dentro do Lean Six Sigma, como Design of Experiments, projeto de produtos, tá? Projeto de experimentos, melhor dizendo, na Universidade Americana, no Instituto Massachusetts de Tecnologia. Né? Isso foi um divisor de águas aí na minha carreira industrial. Muito bem. Continuei me aperfeiçoando em temas muito importantes na parte quantitativa do Six Sigma, como cartas de controle estatístico de processo. Opa, muitos de vocês aí já trabalharam com CEP, sim ou não? Faz um joinha aí quem já brincou um pouquinho com controle estatístico. Olha lá, muito bem. Né? Controle estatístico de processos, certo, muito bem. Então, eu tive a oportunidade também de atuar, né, trabalhar com universidades internacionais neste tema. Fiz um MBA parecido com o MBA do IPOG, porém lá na Unesp, onde eu fiz também mestrado e doutorado, inicialmente para resolver um problema industrial, e de repente eu me vi na área acadêmica. Foi mais ou menos isso, né? Eu entrei para resolver um problema industrial e não saí mais e nem pretendo sair da universidade. É onde eu me encontrei também um pé no ambiente industrial e um pé no meio acadêmico. Continuei recentemente, né? Eu estou cursando aí um pós-doutoramento em inteligência artificial na Universidade de Aveiro, de Portugal. Olha a importância deste tema, inteligência artificial, para nós, em gestão da qualidade, né? Em gestão de processos, como que isso vai influenciar a nossa forma de gerir processos. Né? Isso cada vez mais vem ganhando um papel de destaque, né, nas nossas organizações. Muito bem. Então, rapidamente, atuo na indústria de óleo e gás há bom tempo, né, na Petrobras. Sou professor do IPOG, principalmente do IPOG há 10 anos, né? Tenho uma participação muito rápida na USP e na Unesp, tratando de engenharia da qualidade, e na Unesp tratando de estatística, que é uma amiga nossa, tá, gente? Uma amiga nossa, principalmente em Six Sigma. Bom, experiências passadas, fui professor de estatística aplicada, né?
consultor de uma empresa que trabalha com análise de dados, fui perito credenciado pelo Conselho de Química, um não estatístico, membro da Associação Brasileira, e coordenei no IPOG por 4 anos os cursos de curta duração. A gente até vai falar um pouquinho sobre os profissionais belts desse mercado, Yellow, Green, Black Belt. Tá? Hoje eu tenho me dedicado mais ao MBA por uma questão de agenda mesmo, tá certo? Mas o IPOG ainda continua ofertando os cursos de Green Belt, e os cursos de Yellow Belt já vêm como um plus no MBA. Tá? Já falei sobre esses temas em diversas localidades, para diversos públicos, de diversas aplicações, meios mais universitários e meios empresariais, não industriais, inclusive. Muito bem. Essa é a nossa passagem por aí, né, a respeito do nosso tema. Mas nós vamos começar aqui falando a respeito de um grande indicador macro, um indicador de desempenho das indústrias. Bom, ainda não falei exatamente o que vem a ser Lean, não falei exatamente o que vem a ser Six Sigma, mas isso tudo vai, aos poucos, sendo esclarecido ao longo da nossa fala. Vejam, por que na indústria, né, gente? Primeiro que é uma grande área de atuação ainda das ferramentas Lean Six Sigma, mas é onde nasceu. É onde nasceu. Isso não quer dizer que atualmente a gente encontra tanto Lean quanto Six Sigma somente no ambiente de manufatura, pessoal. Pelo contrário, né? Isso se expandiu para setores de não manufatura, não industriais, onde as pessoas começaram a perceber que processos precisam ser melhorados. Né? Bem, mas a nossa fala inicial, ela vem de onde nasceu todo esse ferramental. Eu vou destacar aqui, dentre uma série de indicadores que eu trago de um livro, A Produtividade no Chão de Fábrica, algo que eu vou chamar aqui como índice de rejeição. Olha só. Né? Vejam, se eu perguntar para vocês aí, quantos de vocês conhecem no ambiente de trabalho de vocês, independente da área, qual é o índice de rejeição? Quantos de vocês têm isso? Calcula. Não precisa dizer o valor, você não precisa dizer. Vocês têm essa informação? Conhecem o seu índice de rejeição? O que eu quero dizer com isso? A cada tantas oportunidades, quantos produtos, quantos itens não atendem às especificações? Ou seja, tem má qualidade. Conhecem o índice de rejeição? Olha só, eu vou dizer algo Sim. que muitas vezes a gente tem este valor, mas olhem a ordem de grandeza deste valor também. Atenção. Referência Japão, 10 ppm. Professor, o que é esse ppm mesmo? Bom, legal, muita gente conhece o índice de rejeição. Vamos dar uma olhadinha na ordem de grandeza. Esse ppm, pessoal, vem de parte por milhão, ou seja, a cada 1 milhão de operações, 10 itens não estão conformes, ok? Bom, qual é a relação disso com o Seis Sigma? A gente vai ver daqui a pouquinho. Média mundial, a gente está falando de 200 ppm. Brasil, já tem até uma literatura um pouco mais recente, que a gente fala de em torno de 23 mil ppm. Professor, mas você não estratificou aqui para nós o segmento? Não. É só uma visão macro de desempenho industrial para que a gente possa refletir um pouquinho a respeito do distanciamento e, ao mesmo tempo, das oportunidades que nós estamos de pertencer a um público seleto chamado Six Sigma. Mas olha só, tudo isso de índice de rejeição, é claro que isso vai desencadear uma série de outros desdobramentos, como os outros indicadores que eu trago, como, por exemplo, lead time médio, né? Ou seja, quanto tempo que eu gasto para entregar algo para o meu cliente, rotatividade de estoques, tudo isso vai sendo, então, desencadeado. Mas atenção, anotem aí. Para pertencer a um público seleto, que nós chamamos de Seis Sigma ou Six Sigma, que eu ainda não expliquei exatamente o porquê, entendam neste momento que Seis Sigma é um público seleto que trabalha com um alto nível de gestão, excelência em gestão, e que produz, no máximo, 3,4 ppm de índice de rejeição.
Então, aquelas empresas cujos produtos, processos, a cada 1 milhão de oportunidades, apresentam 3,4 partes por milhão, ou seja, a cada 1 milhão de oportunidades, apenas 3,4 itens não atendem às especificações, portanto, estão não conformes, é o que nós chamamos de empresas num patamar 6. Poxa vida! Então, será que nós estamos com um distanciamento em relação a isso? Sim. Por outro lado, nós estamos diante de grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Através de projetos de melhoria, sendo conduzido com os ferramentais, tanto do Lean quanto do Six Sigma. Lean tem a ver com combate de desperdícios, portanto, tem a ver com uma produção mais enxuta, e o Six Sigma tem a ver com combater variações, variabilidades, que é um dos grandes vilões para o nosso processo. Ora eu produzo com qualidade, ora não, ora eu entrego com uma propriedade adequada, ora não, ora entrego um produto contaminado para o cliente. Vejam que o Lean Six Sigma tem a ver com excelência em gestão de processos. Muito bem, olha só. Então, o Lean, pessoal, é um ferramental, né? Eficiência e eficácia, Matheus, muito bem. O Lean é um conjunto de ferramentas, né, que tem a ver, então, com a identificação. No primeiro momento, identificação. Atenção. E depois o combate aos desperdícios. Gente, o Lean, ele aparece muito quando a gente vai tratar de um projeto de melhoria nas fases iniciais. Aliás, para que eu tenha um Six Sigma bem implementado, eu preciso de um Lean bem resolvido. Né? Muitas empresas querem aplicar ferramentais isolados, começando pelo Six Sigma, e acaba tendo alguns problemas. Vários problemas, na verdade. Portanto, uma consequência direta do Lean, iniciativas enxutas, é produtividade, aumento de produtividade nas organizações. Olha só. Tá? Com o Lean, essa é a consequência benéfica direta, melhoria na velocidade dos nossos processos. Tá? Muito bem. Acontece que não basta ter processos produtivos, nós temos que produzir na ausência de falhas. Né? Imagine colocando velocidade na produção de não conformidade. Por isso, então, Lean e Six Sigma trabalham juntos. É possível, portanto, produzir com produtividade e qualidade simultaneamente. Uma das consequências benéficas direto do que nós chamamos de Six Sigma, gente, é a melhoria da qualidade de produtos e processos. Né? Então, olha só, iniciativas enxutas Lean acabam, portanto, por reduzir os desperdícios, e aí com isso a gente aumenta a nossa velocidade. Gente, quantos desperdícios nós não temos por aí nos nossos processos? Vejam, lembra da fase do professor Yamashina lá no começo? Muitas das vezes a gente convive com desperdícios e acredita que aquilo é normal. É normal. E a gente vai se acomodando com aquilo. Qual é a ordem de grandeza de custo que nós estamos falando? Né? Bom, já o Seis Sigma, ele tem um ferramental mais robusto, quantitativo, tá, gente? É uma das coisas que a gente tem dificuldade aqui no Ocidente de utilizar ferramentas quantitativas de gestão. Já diria o meu amigo William Shakespeare, não, William Shakespeare é muito bom, mas William Deming já diria o seguinte: não é possível gerenciar aquilo que nós não medimos. E para medir, tem que medir direito. E muitas vezes a gente se enrola nessa parte. Né? Muita tentativa e erro por aí. E a gente precisa, portanto, buscar um ferramental mais robusto. E, de novo, a competitividade está cada vez mais elevada, os recursos cada vez mais escassos. Ser Lean Six Sigma hoje não é luxo, é uma estratégia de sobrevivência das organizações. Tá? Muito bem. Então, o Six Sigma, neste cenário, gente, ele vai atuar num grande vilão dos nossos processos, que são as nossas variações, as nossas variabilidades. Né? E aí, com isso, vai ser possível, então, otimizar as atividades que, de fato, agregam valor ao negócio. Né?
Quantas são as possíveis variações que a gente pode encontrar num processo, seja ele qual for, né? Pega no processo de manufatura, gente. De onde podem vir essas variações? Qual a origem dessas variabilidades? Né? De onde elas podem vir? Vamos lá. Um de cada vez, por favor. Muito bem. Legal, cara. Olha, essa é a tendência, tá? A gente sempre coloca lá o M da mão de obra, né? Ok? Mas pode vir do próprio processo da matéria-prima, né, Alessandro? Lembra dos M's do nosso amigo Ishikawa? Máquinas, né? Os equipamentos, meio ambiente, método ou a falta dele, né, Matheus? Karen, né? Muitas das vezes a gente falta método, tá, pessoal? Não se assustem. Falta método e muitas das vezes. E falta cumprimento do método também. E também meio ambiente, né? Ok, então nós precisamos controlar as nossas variações. Ah, professor, mas eu vou iniciar então aplicando o CEP, controle estatístico de processo. Não. Existe um caminho metodológico para se chegar nessa excelência que nós chamamos de Lean Six Sigma. O caminho metodológico, pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, ele se chama, anotem aí, The Make ou The Make, como vocês preferirem. Eu vou falar daqui a pouquinho o que cada uma dessas siglas representam. Mas The Make é o caminho metodológico sequencial com implementação de ferramentas oportunas e adequadas em cada momento de um projeto de melhoria, tendo uma abordagem por processos, que faz uso de iniciativas Lean, enxutas, que faz uso de melhoria de qualidade e desempenho de processos Six Sigma, um ferramental um pouco mais quantitativo de gestão. Tudo isso junto, portanto, leva ao que nós chamamos de excelência de processos. E são conduzidos por profissionais belts. Nós vamos falar também um pouquinho dos tipos de profissionais belts por aí. Né? Essa palavra belt, né, tem a ver com uma analogia às artes marciais mesmo, tá, gente? Então, um profissional lá chamado Green Belt, Black Belt, faixa verde, faixa preta, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa hierarquia toda. Mas são profissionais, assim como nas artes marciais, treinados em métodos, em ferramentas que são capazes de combater de forma eficiente, né, os desperdícios e as variabilidades, trazendo de novo dinheiro para a organização. Uma forma de economizar é deixar de gastar. Ah, professor, mas a variabilidade é um pouquinho só. Eu produzo um refrigerante, varia 1 ml para mais, 1 ml para menos. É pouca coisa. Gente, 1 ml para mais, 1 ml para menos, vezes 24 horas, dia de produção, 365 dias no ano. Qual é a ordem de grandeza em dinheiro que nós estamos falando? Portanto, conduzir esse ferramental mais quantitativo, pessoal, é a estratégia de sobrevivência das empresas, principalmente diante agora do novo contexto que também nós trazemos, que é a indústria 4.0. Muito bem, mas ainda falando um pouco sobre a evolução, né, das iniciativas enxutas, o Lean é um pouco mais antigo do que o Six Sigma, né? Mas ainda nós temos uma série de oportunidades para trazer aqui no nosso país, né? Vejam que a gente tem lá o Lean Manufacturing no começo, né? Era Lean aplicado à manufatura, somente. Era só isso que a gente via. Aos poucos, profissionais de outras áreas perceberam a necessidade de melhorar o processo. E aí a gente vai vendo o Lean trabalhando em serviços, inclusive, escritórios, em construção civil. Olha só, gente, uma vez eu escutei de um engenheiro civil dizendo para nós, olha, professor, quando eu comecei a aplicar Lean, construção civil, Lean Construction, começou a dar muito problema. Bom, eu fiquei até feliz com a frase dele, mas vamos só reformular a frase. Não é que começou a dar problema. Os problemas ali estavam. E agora você tem condições de enxergar. Perceba a diferença de ótica, né? E trocar problemas por oportunidades de melhoria. E hoje, pessoal, profissionais, né,
de uma área talvez um pouco mais distinta para a gente, num primeiro momento, a sua área da saúde tem feito demais o uso das iniciativas Lean, o que nós chamamos de Lean Healthcare, para combater filas. Filas se comportam como estoques em processamento para nós em ambiente industrial. É um gargalo que precisa ser combatido. Né? E vejam então, onde é que eu posso aplicar Lean? Onde é que eu posso aplicar Six Sigma? Atenção, eu posso aplicar em qualquer processo que requer melhoria. Professor, mas o que é processo, então, para nós? É qualquer sistema onde eu posso encontrar a seguinte relação: inputs e outputs. Então, quer dizer que não é só na indústria, só produção de refrigerante, medicamento, alimento, produto químico que eu posso implementar, engrenagens? Qualquer sistema que tenha entrada e saída. Exatamente. É? Então vejam vocês, na área da saúde também nós temos o fluxo do paciente, leitos, estoques, tudo isso eu posso pensar em melhorar. Qualquer processo que requer melhoria, eu posso pensar em implementar iniciativas Lean e Six Sigma. E, gente, todos os processos são passíveis de melhoria. Você quer ver uma outra área que tem crescido muito? Na área de finanças. Profissionais em grandes bancos e outros menores que estão tendo uma evolução muito grande, clamam também por profissionais que detêm conhecimentos, inclusive quantitativos de gestão. Entendimento de padrões, mudanças de padrões, né? Entendimento de correlações, busca de causa raiz, onde o Chikawa não aguenta, eu preciso de um fermentar um pouco mais sofisticado. Onde os 5 porquês não aguenta, isso não quer dizer que não seja importante, mas tem processos com problemas mais crônicos que eu preciso de um fermentar um pouco mais robusto para buscar a causa raiz de fato, porque se eu não buscar essa causa raiz, o problema volta a acontecer. E a gente escuta muito isso, né? Esse problema já aconteceu antes e está acontecendo de novo. Não deveria falar essa frase. Porque se aconteceu antes, iniciativas deveriam ser tomadas para que não ocorra novamente. Muito bem. Então percebam a universalidade de aplicações que a gente tem nos dias de hoje. Né? Bom, eu trago aqui uma outra reflexão também para a gente. As oportunidades para melhoria, gente, tem grande quantidade. Só que elas não vão mandar aviso. Né? Cabe a nós também levantarmos os projetos, candidatos, né? Que clamam por melhorias. Gente, perdas, refugo, reprocesso. Imaginem, refazer um processo que já deveria estar pronto. Muitas das vezes não tem como, refugo. Eu estou desperdiçando a embalagem, estou gastando mais recurso natural, mais matéria-prima. Tudo aquilo que tem principalmente impacto financeiro é passível de um projeto de melhoria. Né? A Bruna traz uma contribuição aqui com a gente. Olha, hoje ocorreu a falha no procedimento de produção de refrigerantes. Olha só, prejuízo de R$ 75 mil, toda a produção descartada. Então, olha só, Bruna, a contribuição que ela traz aqui com a gente. Né? É de dinheiro que nós estamos falando, pessoal. Projetos de melhoria que eu acompanhei, e eu cito aqui, né, um projeto de melhoria de uma empresa de alimentos de grande porte, só para vocês terem uma ideia, conduzindo o ferramental do Lean Six Sigma, na ordem de 3, 4 meses, a gente fala em torno de R$ 300 mil, que a empresa que a gente traz de volta para a organização. Além de probabilidade de multas de órgão regulamentador, estou falando de alimentos, né? Variação de peso de um alimento é uma coisa que acompanha muito a gente. Variar muito o peso de um alimento. Se eu coloco um peso de mais numa embalagem, tudo bem, o cliente não reclama. E se eu coloco de menos? Além de reclamar, eu posso ser autuado. Então, a gente está falando de redução de custos operacionais e minimização ou zero multas por órgãos regulamentadores. A gente precisa, então, calibrar o nosso olhar para temas que têm impacto financeiro para o negócio. Essa é a nossa grande ideia aqui. Né? Muito bem. Falando de desperdícios, gente, temos aos montes, os estoques se destacam muito, né? Por que ele é o pior desperdício aos olhos do Lean?
né, que nasceu lá do sistema Toyota de produção. Imaginem que nível de estoque fosse esse nível de água para que a gente pudesse navegar. Olha só como é que é confortável, né, gente? Estoque elevado é tranquilo, está tudo certo, não vai faltar nada. Né? Mas qual é o custo associado a isso, gente? Percebam que eu diria para vocês, né? Eu não, o sistema Toyota de produção nos diz, Taishionu nos diz, que estoques elevados é o pior tipo de desperdício que a gente pode se deparar, porque ele mascara todos os outros, gente. Olha só, se eu tenho um produto em estoque para entregar para o cliente, um pouquinho quebra mesmo, um pouquinho minha máquina para mesmo, tá certo? Bom, um pouquinho eu me enrolo com o meu supply chain aqui, tá tudo certo. Não tá. Não tá porque não dá mais para fazer algo que eu chamo de empurroterapia, é empurrar para o cliente o custo final das nossas ineficiências. Porque o mercado é competitivo, globalizado. Ele não vai querer absorver as nossas eficiências. É lógico, Caio. Além do que, o Caio está dizendo para nós assim: é dinheiro parado, é custo de oportunidade, é o dinheiro que eu poderia estar reinvestindo de outra maneira. Tá certo? Bem, então esse é um dos piores desperdícios que a gente encontra por aí, moçada. E a gente precisa, então, criar mecanismos através do Lean Six Sigma para que eu possa operar bem com esses estoques reduzidos. E aí eu vou ter que encarar o problema de frente. Porque quando eu baixo o nível deste lago, deste rio aqui, que é uma analogia aos nossos estoques, olha com o que eu me deparo. Eu me deparo com o que tem de pior da nossa má gestão. Eu tenho que encarar as máquinas que estão quebrando, as nossas falhas de planejamento, né? Os nossos desencontros aí no supply chain. Então, quando eu reduzo os níveis de estoques, e isso é fundamental que seja pensado, né? A gente precisa encarar de frente as nossas ineficiências. Né? Para que, de novo, num patamar de custo operacional mais baixo, a gente possa sim, e esse é um resultado benéfico que o Lean pode trazer logo de cara, trabalhar bem com níveis de custos mais baixos, uma vez que a gente trate também as causas das nossas ineficiências. Tudo isso vem à tona quando a gente começa a conduzir um ferramental como este. Né? A gente encara as nossas ineficiências, começamos a tomar maneiras de gerir as quebras, por que está quebrando, né? Gestão de manutenção, por aí vai. Muito bem. Precisamos, então, diminuir os nossos obstáculos. Uma série de outros desperdícios, né, gente? Falhas, taxas de falhas, né? Aqui eu vou trazer na versão mais recente da aplicação do Lean, até mesmo para a gente pensar um pouco fora da nossa caixinha, até porque a maioria dos meus exemplos são industriais. Vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre uma área um pouco diferente que tem ganhado bastante destaque, assim como a área financeira, que é o Lean Healthcare. E a analogia com a criação na indústria, né? Medicamento errado, olha só, falhas, né? Olha só, volume errado lá no refrigerante. Produtos não conformes também têm grandes custos, né, Carol? Exatamente. É disso que nós estamos falando, né? Qual é o custo para reprocessar? E se eu estiver falando da indústria de medicamentos, dá para reprocessar? Muitas vezes não. É custo de refúgio. Imaginem. Né? Muito bem. Então, olha só, faltando itens, né? Disponibilização. A gente, então, tem uma série de exemplos que a gente poderia trazer sobre falhas. Falha de máquina, falha de instrumentação. Por que está falhando, né? Superprodução, gente. Olha só, quando a gente tem problemas em programação, né? Muitas das vezes a nossa demanda não é o carro-chefe, assim eu empurro terapia, eu faço conforme a facilidade da manufatura, e não que de fato a nossa demanda está acontecendo. Isso é a diferença de produção empurrada e produção puxada. Eu produzo mais do que eu devo, acabo gerando estoques, porque é mais fácil produzir o veículo do modelo A. Imagina que eu tenho que fazer setups, ajustes de máquinas, e eu só produzo o modelo A, mas o cliente quer o B. Eu preciso ter flexibilização para atender essa customização em massa. Então, produzir lotes menores, excelência em redução de setup, contribui também por reduzir estoques. Isso, né? Bom, aqui a gente fala um pouquinho, né? Olha, excelente, Jonas. SMED. Para quem não conhece essa sigla, isso tem a ver, então, com troca rápida de ferramentas. Tudo bem?
quanto mais rápido eu trocar, menor o meu tempo de setup e ajuste, mais ajuste eu posso fazer, menos estoque eu preciso para atender a customização da demanda. Excelente, João. Muito bem. Então, existe, então, uma ferramenta que, bem conduzida, a gente pode contribuir para a redução de estoques. Tá? Certo. Bom, fazer procedimentos desnecessários. Quantas vezes a gente faz isso, gente? Quando a gente desenha o chamado mapa de fluxo de valor, quantas operações que a gente faz ali, a gente não sabe nem dizer o porquê que a gente está fazendo. E, bom, uma resposta típica é aquela síndrome de Gabriela. Sempre foi assim, né? Faz 20 anos que eu trabalho dessa forma, isso não quer dizer que é a melhor maneira de se fazer. Não é porque faz tempo que faz que está certo. Até porque o nosso indicador mostra que estamos um pouco longe da excelência Six Sigma, né? Muito bem. Exatamente o mapa de fluxo, né, Márcio? Olha só, transporte. Gente, quantas maratonas a gente faz por aí nas empresas? Dá para, não precisa nem na academia, o tanto que anda, layout. Eu estou trazendo aqui desperdícios mais típicos, mais simples, mas que têm impacto e a gente ainda continua fazendo. O que falta muitas das vezes também, pessoal, o engajamento da alta administração, patrocinando que é necessário modificar, que é necessário melhorar, que é necessário implementar novas ferramentas de gestão. Tá? Muito bem, excesso, né, de informações, eu coleto uma série de informações e nunca trato isso. Olha só. Estoque, né? A gente está falando aí de capital mobilizado, como já foi falado aqui, né? Aqui nessa área, por exemplo, Lean Healthcare, é uma série de resultados que eu preciso interpretar, é um estoque. Em escritórios, uma série de documentos que eu preciso analisar, é um estoque. Fila é um estoque. Material em processamento, é um estoque. E tudo isso representa custos na nossa cadeia de suprimentos, ou seja, no nosso supply chain. A alta administração sempre tem que se envolver. Eu já abri vários cursos de Greenbelt, pessoal, onde o diretor da planta está lá, participando da reunião de abertura, participando dos projetos críticos que a gente vai conduzir as ferramentas. Selando um compromisso através de um símbolo de que realmente da alta administração até o nível operacional tende a haver um comprometimento de todos. Tá? Então, gente, eu digo para vocês, o 5S é fácil de... 5S é tranquilo? O que vocês diriam para mim? É simples, né? O que vocês acham? Simples ou não? O conceito é simples. Mas, Priscila, né, Alessandro? O manter é difícil, porque o manter requer comprometimento, disciplina. Exatamente, Matheus. E aí que está a diferença do sucesso da implementação de qualquer tipo de ferramenta de gestão. A quebra de paradigmas, o verdadeiro engajamento entre as equipes, e isso tudo, a disciplina vem como uma consequência benéfica, tá certo? Mas as pessoas também precisam entender a importância do que está sendo feito, isso facilita. Bom, manutenção produtiva total. Legal, TPM, show de bola. No primeiro momento, você arruma a briga. Num segundo momento, o operador vai, legal, olha só, eu sou responsável também por pequenos reparos dessa máquina. Isso faz que eu trabalhe de forma mais segura, mais produtiva, produzindo mais. Ele pode ter uma remuneração variável maior, porque está atendendo aos objetivos estratégicos da organização, que está faturando mais e pode trazer de volta um pouco para ele. Então, veja que isso cria um novo modelo mental de engajamento, que a gente não faz nada sozinho, tá, gente? Lean Six Sigma não é um guru fazendo gráfico no Minitab, sentado numa sala com ar-condicionado. Tem que estar todo mundo envolvido. Ir para campo, ir para Gemba. Anotem aí. Ir para campo, ir para Gemba. Colocar o pezinho lá no chão de fábrica e ver onde é que as coisas acontecem. Tá certo? Olha só, quando você apresenta números, né? A administração começa a ficar mais interessada, principalmente quando você leva as perdas financeiras que está acontecendo, Márcio. Muito bem. A Liliane fala o seguinte, eu sou diretora interna de 5S
e faz muitas campanhas, né, de sensibilização. Perfeito, é isso mesmo, gente. Olha só, bacana. Movimentações desnecessárias, né, tudo isso são desperdícios que a gente se depara e muitas vezes a gente se acostuma. Infelizmente, nós temos uma tendência para não, isso aí quebra mesmo. Ah, bom, esse rendimento baixo nessa máquina é normal. Não, não é normal. Tá? É necessário sempre ir à Gemba, né, Márcio? Sempre ir para campo. Não existe um black belt de escritório. Esse não funciona. Precisa um verdadeiro engajamento aonde as coisas acontecem, tá certo? Tempo de espera, né, gente? Olha só, as filas, como eu estava falando, né? Pacientes esperando, ou então produtos aguardando uma nova etapa de transformação, foi mal planejado, formando ali o que a gente chama de estoque em processamento. Tudo isso compõe os piores tipos de desperdícios que a gente pode ter. Né? Aqui no caso do Lean Healthcare, paciente aguardando por uma determinada operação, um determinado procedimento. Vejam que aqui a gente não está olhando tanto a margem de lucro, evidentemente. Nós estamos olhando por pessoas, né, pacientes, então nós estamos olhando por eficiência de processos. É isso, tá certo? Bom, então olha só, a gente começa a ter também uma visão mais gerencial sobre as coisas. Um grande software aliado para nós na condução aqui do DMAIC é o nosso amigo Minitab. Né? Muitos de vocês podem ter trabalhado alguma vez na vida com este ferramental aqui, Minitab, sim ou não? Olha só, a Carol fala assim, comparar as notas dos 5S, né? Da visibilidade, as melhorias, excelente. Olha lá, a Priscila diz o seguinte, já, né? O Márcio trabalha com ele. Quem falou de capabilidade aqui? Jonas, capabilidade, eu já vou falar desse palavrão aqui para gente que vai ser um grande aliado para nós. Capabilidade, tem tudo a ver com Six Sigma, tá certo? Então, o Minitab, dentre outras, mas esse é o preferido pela comunidade Six Sigma devido à sua interação, à sua interface, à sua facilidade, e ele é mundialmente conhecido. Então, é simples a gente conversar com um Black Belt de outro país através do ferramental gerencial como o Minitab. Uma série de análises qualitativas e quantitativas podem ser feitos, como o nosso Pareto. Ok, dá para fazer no Excel? Dá, claro. Mas, à medida que a gente vai aumentando a complexidade, aí você começa a apanhar um pouquinho do Excel. Né? Eis que surge, então, o Minitab para nos ajudar a deixar os nossos relatórios um pouco mais gerenciais. Muito bem, então o nosso amigo Pareto, ele pode mostrar para nós temas locais onde requer melhorias. Nos ajuda, através de outras ferramentas de priorização, identificar aquilo que está mais impactando. Muito bem. Pessoal, olha só. Mas por que 6 sigma, professor? Por que não podia ser 7 sigma? O que é esse sigma exatamente? O Lean, portanto, é uma palavra que tem a ver com enxuto, produção enxuta. O 6 sigma tem a ver com variabilidade. Os dois juntos têm a ver com produzir com qualidade e produtividade simultaneamente. Eu vou falar através de um exemplo didático. Imaginem aqui que nós temos uma caneta. Essa mesma abordagem pode ser para um peso de alimento numa indústria de alimentos. Pode ser para um medicamento na indústria. Né? Por aí. Se eu perguntar a vocês aqui, imaginem vocês que numa linha de produção eu tenho que produzir canetas com 150 milímetros. 100% das canetas vão ter 150 milímetros, gente? 100% das canetas vão apresentar? Não, evidentemente que não. Mas por que será que não? Porque existe o quê que nos atrapalha? Desvio do processo. Existe variação. Nós chamamos, então, de variabilidade. Né? Variabilidade. Que pode vir de alguns lugares. Mas, de fato, esse é o nosso grande vilão, Márcio. E um belt tem que caçar a variação. Perfeito, é isso mesmo. Os profissionais belts que conduzem, eles têm que buscar a variabilidade. A variabilidade ela é intrínseca, Priscila. Existe sim. Uma variabilidade de causas comuns, que é intrínseco
um processo seria isento de variabilidade se tivesse rendimento 100%. Isso a termodinâmica não permite. Certo? Agora, existem causas especiais que levam à variabilidade. E é dessa variabilidade em excesso que causa a perda das especificações, que causam a má qualidade. Perfeito? Então, é nelas que nós temos que atuar. Então, vejam, nem todas as canetas vão ter exatos 150 milímetros. Nós vamos ter um pouquinho mais que 150 milímetros. Olha só, um pouquinho menos. Até que uma certa quantidade supere o que nós chamamos de limite inferior e limite superior de especificação. É aquilo que eu preciso atender para entregar um produto com qualidade e segurança ao cliente. Eu prometi 100 gramas na embalagem. Pode ter ali uma certa tolerância, mas tem que estar dentro das especificações. Gente, atenção. Vamos ver se nós estamos entendendo? Como é que será que chama essa quantidade que supera, portanto, as especificações? Vamos lá. Baseado na nossa fala inicial. Como é que será que chama isso aqui mesmo? Que vem do desvio, não é isso? É o nosso... Isso, Laís, é o nosso índice de rejeição. Tá? Então, tudo aquilo que supera as especificações é o que me referi como índice de rejeição naquele momento. Que para um processo ser Six Sigma, essa quantidade tem que ser grande ou pouca, esse índice de rejeição? Para ser, tem que ser muito pouco. Pouco quanto? A cada 1 milhão de oportunidades, apenas 3. Muito bem. Isso significa, Jonas e todos, que um processo Six Sigma é chamado um processo de alta capabilidade. O que quer dizer isso? Que ele tem alta capacidade para atender as especificações, porque ele produz pouco índice de rejeição. Mas então, dentro do DMAIC, nós temos condições de medir a capabilidade no primeiro momento, que é tirar uma fotografia de como é que eu estou. E, avançando a metodologia DMAIC, nós temos condições de melhorar essa capacidade. Uma coisa é medir. Até aí você não melhorou nada. Outra coisa é ter um salto de capabilidade. Por isso que a estrutura DMAIC, que é o caminho metodológico para se atingir o Six Sigma, nós chamamos de definir. Medir, eu vou medir a capabilidade. Né? Nós vamos analisar. Mas até aí não houve melhoria. Depois, nós vamos passar por uma fase de improve, otimização. E depois, control. Olha só, para quem já trabalhou com CEP, na verdade, ele tinha que aparecer aqui. Porque você controla aquilo que já foi melhorado. Controlar no momento errado fica muito fácil. Tudo passa e tem índice de rejeição no cliente reclamando. Vejam, professor, mas isso é PDCA? Não. DMAIC é uma estrutura que faz uso, principalmente a partir de medir, de ferramental quantitativo. Nós vamos aqui desenhar, né? Não aqui na palestra, né? Num curso com carga horária pertinente, como o MBA, nós vamos aprender a desenhar, identificar exatamente, do ponto de vista gráfico e estatístico, quais são as variáveis críticas, os gargalos que requer melhoria, de tal forma que, se eu manipular de maneira adequada, eu posso melhorar o nosso processo. E, inclusive, fazer o que nós chamamos de modelagem de processo. Olha só, nos permite, inclusive, de forma quantitativa, modelar, entender e permitir fazer futuras simulações a respeito de um processo. Isso quer dizer o seguinte, entre outras palavras, em muitos processos, um reator, por exemplo, eu posso melhorar o rendimento dele atuando nas variáveis que ali já existem, sem comprar um novo trocador de calor, sem ter que necessariamente trocar de reator. Eu posso operar bem as variáveis que ali já existem. Bem, gente, então essa é a ideia. Então, esse sigma tem a ver com variação e pode ser aplicado
em qualquer situação, não somente manufatura, em qualquer sistema que requer melhoria. Quanto menos variabilidade eu tiver, melhor ajustado ao meu processo e a estrutura da MAI, que vai me apontar isso, menos itens não conformes. Portanto, maior a nossa chamada capabilidade, ou seja, o quanto eu consigo entregar para o meu cliente. E um processo Seis Sigma é aquele então, que produz pouco índice de rejeição, muita qualidade, portanto, alta capabilidade. Não é isso? São as empresas chamadas classe mundial. Olha só uma visão do Minitab. Por que o Six Sigma é robusto? Porque é baseado em fatos e dados. Não é tentativa e erro, não é empírico, e tentativa e erro a gente tem uns montes por aí, certo? Tem uns montes, a gente tem que admitir isso. Mas olha só, vamos entender exatamente por que não 7 sigma, por exemplo. Por que o 6 é o chique, né? Imagina o seguinte, gente, essa palavrinha sigma aqui, de fato, é uma medida de desvio de processo, tá certo? Desvio de processo. Desvio padrão? Ok. É uma medida de variabilidade. Para eu melhorar, combater a variabilidade, eu preciso medir. E a gente mede com uma grandeza chamada desvio. Tá? Se esse desvio tiver um certo valor, ele cabe. Essa curva de processo, gente, é uma curva que representa o processo a partir de uma amostra de canetas, lembra? A gente tinha ali uma certa quantidade de canetas, esta curva representa toda a produção de canetas. Ou nos dias de hoje, vocês acham que a gente inspeciona por amostragem ou inspeção 100%? Eu analiso todas as latinhas de refrigerante numa planta. A gente analisa por amostragem, até por conta do custo disso. Né? Então, essa medida de desvio, pessoal, ela tem um certo tamanho que, atenção, no chamado processo 3 sigma, por exemplo, poderia ser qualquer outro, escolhi 3 para comparar com 6, cabe 3 vezes o valor do seu desvio de padrão entre o alvo das especificações, 100 ml da latinha de refrigerante, e o chamado limite superior, e 3 vezes entre o alvo e o limite inferior. Agora, olha só, se eu for comparar este com 6 sigma, qual será a diferença? Bom, primeiro que deve apresentar no 6 sigma menos defeitos. Segundo, que o desvio padrão, o desvio de processo do 6 sigma, vocês acham que é maior ou menor, gente? Se eu for medir o desvio num chamado processo 6 sigma, que é o top, o desvio, ele é maior ou menor que esse? Olha lá, menor, certo? Menor. Um 6 sigma é aquele que produz menos índice de rejeição. Portanto, não é isso? Esta grandezazinha aqui representa uma medida de desvio, que nós batizamos de sigma, um valor pequenininho, porque varia pouco. Se varia pouco, cabe mais vezes o seu valor aqui dentro do gráfico. E o fato de caber 6 vezes aqui, isso não é uma coincidência. Em estatística não existe coincidência. Tá? Isso significa que cabe 6 vezes o seu valor entre o alvo e o limite superior, entre o alvo e o limite inferior, fazendo com que uma pequena parcela de itens não atendam às especificações. A este tipo de processo, cujo desvio é pequenininho, e pelo fato de ser pequeno, cabe graficamente, muitas vezes aqui, nós chamamos de 6 sigma. Por que não poderia ser 7, então? Bom, 7 significa que o processo é mais robusto ainda. Varia muito pouco. Se varia muito pouco, o sigma, o desvio, é muito pequenininho. Se ele é muito pequeno, ele cabe mais vezes aqui. Quanto que sobraria para o erro? Legal, Jeffron. Sobraria nada. Seria erro zero. Gente, erro zero. Malemagens tem nos livros. No mundo real, pé no chão, que a gente trata aqui, erro zero significa 100% de rendimento. Isso a gente não encontra. Por isso que o Six Sigma, o 6 Sigma, é o topo, é a excelência em termos de qualidade, onde representa uma pequena variação, uma pequena variabilidade, onde sobra os famosos e mundialmente conhecido 3,4 ppm. Quanto menor o histograma, menor a variação. Exatamente, o Márcio quer dizer o seguinte, quanto mais centrado no alvo, menor a variação. Isso quer dizer o seguinte, que eu produzo a maior parte das canetas em 150 milímetros, tá certo? Varia pouco, tá?
Isso, o cliente tem a ver com isso. Primeiro que o nosso custo é mais baixo, porque trabalhar dessa forma não é custo. Custo é reprocesso. Custo é refúgio, é fazer de novo. Isso é custo. A nossa visão empírica de que Six Sigma é custo já foi superada. Custo é não saber se eu vou entregar para o cliente, eu não tenho qualidade para entregar. Custo é fazer de novo, gastar recurso natural. Isso sim é custo. E o cliente percebe. O cliente percebe. Imagine aqui que nós temos televisores, ambos da marca Sony. Porém, uma parte foi produzida no Japão e uma parte produzida nos Estados Unidos. E nós temos aqui um padrão de cor. Padrão de cor. Né? A é o padrão mais top, é aquela nitidez melhor, né? Imagem melhor. Tem outros padrões classificados na medida que a gente vai produzindo como B, inferior, e C. E aqui está o limite inferior de especificação e aqui o limite superior. Gente, atenção. Eu vou destacar na cor vermelha aqui aqueles que foram produzidos no Japão. Perdão, no Japão. Olha só. Veja que a maior parte dos televisores, ó, faz analogia com a caneta, tem a coloração mais top. A. E produzido nos Estados Unidos? Vocês concordam que hora eu produzo A, hora B, hora C? Né? Ok. Tem variação no meu processo. Ainda assim estou dentro das especificações. Ainda assim estou dentro. Mas foi observado que o cliente tem uma preferência por aqueles produzidos no Japão. Olha só. Né? Porque é aquele que tem o maior padrão de qualidade. Se ainda dentro das especificações o cliente já repara, você imagina se entregar algo fora das especificações. A pessoa imagina, não entrego nada fora das especificações. Será que nunca teve problema pós-venda? Será que não tem falha, que você não tem condições de gestão de perceber dentro da sua empresa e quem percebeu foi o cliente? Acontece isso, gente? Ou só lá na França, nos Alpes suíços? Acontece às vezes, né? Não deveria. Tendo em vista aí alguns casos que a gente observa no mundo real. Estamos conduzindo para a nossa parte final e abertura de perguntas, né? Portanto, a estrutura de Mike, né, Carlos e todo, ela então passa pela definição do que nós vamos melhorar, o escopo do projeto. Precisamos medir principalmente a capabilidade, ou seja, esse medir é a fotografia antes da dieta. Tá certo? Aí nós vamos analisar quais ferramentas nós vamos utilizar, né? As nossas análises, vamos implementar, então, a dieta e que vai ser a nossa fase de melhorar. E aí, após essa fase, vamos tirar uma nova fotografia e vamos ter que controlar isso. Uma vez que a gente faz a dieta, depois temos uma dificuldade também de manter. Por isso a importância da fase de controle, que é para garantir que as melhorias que foram implementadas permaneçam. O nosso processo ficou mais robusto, está mais fácil de controlar, está mais previsível, está com um custo mais baixo, eu atendo o cliente. Mas precisamos controlar, e aqui aparece o famoso controle estatístico de processo para nos ajudar, tá certo? Esses são os profissionais belts, pessoal. Os chamados Yellow e Green Belts são os profissionais que estão lá em Gemba, né? Conduzindo projetos de melhoria na sua área de atuação. São liderados por faixas pretas, como uma analogia às artes marciais. Faixa preta é aquele que tem maior domínio de ferramentais, não é isso? São os líderes, portanto, de projetos, né? E a gente pode se reportar a um champion, né? Um CEO, que é quem está patrocinando aí os nossos projetos de melhoria. Eu preciso entregar. Aliás, eu devo comprovar qual é a ordem de grandeza que eu entreguei, né? De custo, redução de custo. Esse champion, né, que é um gestor mais alto, né, pode ser o próprio CEO, aí vai depender da organização, tá, gente? Pode ser um diretor, enfim. É quem está responsável por nos ajudar financeiramente a implementar as nossas melhorias, tá certo? Pode haver uma figura, turma, que é mais rara, figura esta, chamada de Master Black Belt. O que seria esse cara aqui? Né? Bom, o Master Black Belt é um Black Belt experiente, que conduziu um monte de projetos em áreas diferentes da que ele está acostumado a trabalhar. Aliás, isso é uma característica bastante importante, né?
O Márcio fala o seguinte, olha, o mapa de fluxo de valor é uma ferramenta que ajuda a demonstrar o antes e o depois. Perfeito. Tem essa fotografia também, tá, Márcio? O antes e o depois através de um mapa estruturado, né? Chamado de mapa de fluxo de valor, que eu faço dentro de um software aqui junto com vocês, né? Em MBA, que nos ajuda a perceber exatamente as melhorias. Então, esse Master Black Belt, turma, ele é um profissional altamente experiente, que implementou projetos de melhoria em logística, em manufatura, em manutenção, e ele é um pouco mais raro, tendo em vista a quantidade de treinamentos que ele precisa para adquirir esse tipo de certificação. Tá certo? Muito bem. Então, olha só, a empresa Três Sigma, turma, ela produz uma certa quantidade elevada de defeitos quando eu comparo com uma empresa Seis Sigma. Né? Uma empresa Três Sigma mais comum da gente encontrar por aí, 66 mil ppm. Só para você ter uma ideia, a cada 1% significa 10 mil ppm, tá? Ah, professor, mas eu sou 99% bom o suficiente. Será que basta? 99% bom, será que é o bastante hoje? 1% de problemas de não conformidade. 1% são 10 mil ppm. Está perto do Seis Sigma? Está longe. 10 mil ppm. Se eu estiver falando da aeronáutica, a cada 1 milhão de voos, 10 mil caem. Se eu estiver falando de alimentos, a cada 1 milhão de alimentos produzidos, 10 mil estão contaminados. Então, não é bom o suficiente mais 99%. A gente precisa quebrar esse paradigma. Mas eu não vou fazer, ok. Vai ter um concorrente que o fará e você vai ficar. Uma empresa com um nível, né, de qualidade mais baixo, ela somente conta com inspeção para encontrar defeito. A Seis Sigma ela tem método estruturado. Né? Ela trabalha com DMAIC. A Três Sigma acha que isso é tudo muito caro. A Seis Sigma sabe que o caro é reprocessar, o caro é refugo, o caro é não ter previsibilidade, o caro é perder cliente. Uma empresa Três Sigma não tem método, é tentativa e erro. Né? Uma empresa Seis Sigma tem medição, análise. Uma empresa Três Sigma, ela só olha para si mesma, não está muito preocupado com o que está sendo feito por aí. Tá? Uma empresa Seis Sigma, ela faz benchmark global, procura ver qual é o seu posicionamento estratégico. Uma empresa Três Sigma diz o seguinte, 99% está bom para mim. Uma empresa Seis Sigma acredita que 99% é inaceitável. É inaceitável. Né? Gente, olha só. Então vejam vocês, isso tudo é fundamental nos dias de hoje. Controlar os nossos processos é fundamental. Né? Então, uma vez que a gente passa por as fases de melhoria, a gente vai controlar mais um gráfico gerencial do Minitab aí, né? Mostrando o antes e o depois. Olha como é que a nossa variabilidade foi conduzida. Né? Se isso tudo já era importante, você imagina diante da internet das coisas, diante da indústria 4.0. E aí, pessoal? O que é esse fenômeno da indústria 4.0? É trabalhar diante de processos automatizados, com alta tecnologia, é isso? E com um ferramental quantitativo que a gente não está muito acostumado. Inteligência artificial interagindo com os nossos processos, tomando decisão automática, né? Ajudando a reduzir custos, ajudando a controlar estoques. A indústria 4.0 é algo que tem uma sinergia muito grande com o ambiente Lean Six Sigma e vem para ficar. Portanto, temos muitas informações espalhadas por aí, dados inicialmente. Precisamos agrupar isso, transformar essa informação para que vire conhecimento. Trabalhar rumo ao Six Sigma, a indústria 4.0 vai até ajudar. A indústria da mineração, para a gente partir para o fechamento, já percebeu isso há algum tempo. E está fazendo investimentos na ordem de bi de dólares, monitorando os seus processos críticos, como uma esteira transportadora, por exemplo, de minério, onde tem uma série de variáveis com sensores, onde esses sensores todos geram dados que podem transformar em informação, que pode transformar em conhecimento. A mudança de padrão destes sensores pode estar associado, por exemplo, a uma quebra precoce de um componente. Quanto custa essa esteira ficar parada? Estamos falando do que nós chamamos de manutenção prescritiva. Nossa, essa eu
ouvi falar. Eu sabia da corretiva, que é que a gente faz, né? Não deveria estar fazendo tanto. Preventiva, qualquer outra? Corretiva, preventiva, a gente tem a... Deveria ter a preditiva, né, gente? Muito bem, perfeito. Legal. E estamos falando, então, da prescritiva. Olha só, estamos... Se a gente quiser mudar de página, se a gente quiser um posicionamento World Class Enterprise, precisamos lidar com novas formas de gerir processos. Tá? E a indústria 4.0, através da prescritiva, onde faz o uso de tecnologia, sensores e inteligência artificial para dar diagnósticos precoces, por exemplo, antecipando a quebra de um componente. Isso tudo de forma online, inclusive. Claro que é mais típico para alguns tipos de indústria, mas a mineração tem ganhado destaque no Brasil, a farmacêutica também tem ganhado bastante destaque neste sentido. Então, gente, olha só, é melhor ter gerentes com qualidade do que apenas gerentes da qualidade. Tá? A qualidade é a função de todos, deve ser encarada como uma filosofia de trabalho. É uma atitude permanente. Estamos falando, portanto, de melhoria contínua de processos, qualquer tipo de aplicação, onde eu quero melhorar sistemas, onde eu posso enxergar entradas e saídas. Bom, não foi 21 Six Sigma, teve uma certa variabilidade aqui, mas chego ao fim da minha fala. Eu espero que tenha mostrado pelo menos a ideia, né? A ideia do que vem a ser este Lean Six Sigma, tenha mostrado, tenha motivado vocês para buscar um aprendizado. Dá para a gente poder perceber que muitos dos processos que a gente lida hoje dá para ser melhorado. E existe um ferramental robusto para isso. Né? Essa é a nossa ideia aqui. Marcelo, pergunta o modelo do fone. Eu não sei te dizer, deixa eu ver aqui. Eu não sei te dizer, eu vou procurar aqui na caixa e peço para o Renato te informar, tá bom? Gente, neste momento, eu abro aqui para vocês, né? Para que vocês possam perguntar. É claro que tudo isso a gente tem uma carga horária para trabalhar detalhadamente, etapa por etapa de Mike, né? Obrigado, Michele. Essa ideia foi só para a gente dar aqui uma pincelada sobre esse ambiente, sobre este mundo de melhoria contínua. Por favor. A gente acabou já trocando algumas ideias ao longo, né, da nossa fala, mas caso tenha ficado algo para comentar, uma curiosidade, né? Quanto que ganha um Black Belt? Não. Alguma curiosidade, né, para que vocês possam aproveitar. Como melhorar a cultura na implementação do Six Sigma e do Lean. Olha só, né? Legal, Priscila. A gente vai trazer aqui um grande aliado, né, que vai ao encontro daquela fala da alta administração, né? A gente fala muito de Lean Six Sigma BSC, Balance Scorecard, né? Ou seja, tratar indicadores macro de forma balanceada desde a alta administração, desdobrando uma visão estratégica até o nível operacional, melhora muito essa questão da cultura, trabalhar com metas, com projetos, com pilares, com times de gestão, tudo isso contribui, tá certo? Muito bom lembrar algumas teorias, né, Alessandro, que às vezes a gente acaba se perdendo por aí. E, gente, Black Belts, Green Belts, apertadores de botão de Minitab tem alguns, tá certo? Mas a gente precisa conhecer a fundo o que está por trás das ferramentas, das análises gráficas, tá? Bianca, tem o livro sim para indicar, tá? Eu vou colocar aqui na tela já para você. Para os alunos que estão querendo seguir nessa área, tá certo? Vou colocar aqui. Ficou mais claro, né? Bacana. Eu vou indicar um livro inicial aqui, que ele é mais básico, para a gente poder começar. Ó, eu vou aqui indicar para início de conversa, que é o Slack. Administração da produção, tá bom? Esse aqui, Administração da Produção, é um livro que é conhecido dos nossos engenheiros de produção. Ele traz de uma forma mais palpável conceitos
né, iniciais para a gente avançar, tá bom? E eu vou trazer um mais avançado aqui agora, que é um livro, que é um handbook Greenbelt, tá certo? Esse aqui é um livro que vocês, se vocês digitarem no Google, digitar ASQ, a American Society for Quality, é o livro que eu mais gosto, um pouco mais avançado. Começa por esse aqui e depois você vem para esse aqui, tá? É um livro que eu gosto bastante a respeito de um ferramental Lean Six Sigma, tá bem? A ASQ vem de American Society for Quality. Bacana, deixa eu ver aqui, explicação clara, obrigado, Carol. Eu que agradeço a oportunidade. Olha só, o Alessandro disse que ele é Black Belt já desde 2013. Olha que bacana, Alessandro. Show de bola. Realiza trabalho em uma grande empresa do setor alimentício, em 4 unidades do Brasil, e conseguiu um retorno de 13 milhões. Sensacional, Alessandro. Olha, gente, imagine, né, ter a oportunidade aí de cursar uma pós ao lado do Alessandro, quanto de informações que a gente não pode trocar. O legal do MBA é isso, né? O legal do MBA é isso. Essa troca de experiência também é fantástica. Nas salas simultâneas, isso é muito bacana. Parabéns, Alessandro, que continue agora diante desse contexto mais atual, que vai te desafiar, se é que já não está, da indústria 4.0. Excelente. Muito bom. Eu que agradeço aí, gente. Bacana. Olha só. Então, se vocês forem lembrando de alguma pergunta, podem colocando no chat, que a gente vai tratando delas. Quem não deu tempo de anotar a literatura, eu vou repetir. E, Renato, eu gostaria de saber se você está me ouvindo neste momento, para que a gente possa fazer as coisinhas que você falou ao final, não é isso? Isso aí, a gente podia fazer agora. O senhor encerrou a sua apresentação? Sim, sim. Slides foi, né? A gente pode fazer o sorteio bem rapidinho agora, Legal. né? Então, Quem só sabe. colocar meu contato aqui, que as pessoas pediram, Leandro Valim de Claro. Freitas. Inclusive, se o senhor puder mandar a sua apresentação em PDF depois, porque Ah, se a gente, legal. né? Se pode, a gente compartilha. No final da semana, a gente vai compartilhar um e-mail com os participantes, com todas as apresentações. Legal. Bacana. Obrigado pela fala aí da pessoa de Recife. Bacana. Joia, então, compromisso de passar um PDF da minha apresentação. E neste momento, então, o Renato, eu vou entregar a palavra para que ele possa conduzir o sorteio, Renato. Eu vou entregar a palavra porque vocês perceberam que eu adoro falar e se tirar a mão não falo, né? Renato, por favor, então. Gente, meu muito obrigado aqui. Eu vou ficar aqui no cantinho para que o Renato possa conduzir esse sorteio. LinkedIn, eu voltei há pouco nas redes sociais, eu tinha tanta rede social que a minha psicóloga mandou parar um pouco, eu voltei, nem eu lembro agora como é que tá. Deixa eu escrever aqui, acho que é Leandro Freitas. Vou colocar aqui para vocês. Renato, por favor, pode conduzir o sorteio. Então, pessoal, eu tenho aqui uma lista. Não sei se vocês querem que eu coloque aqui o sorteador para vocês verem, compartilhar a tela, se é necessário. Se tiver fácil, Renato, por favor. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Se não, não tem problema. Leandro Freitas no LinkedIn, gente. Pronto. Compartilhamento, porque eu faço tanto isso aqui de apoiar os outros, que quando é a minha hora, eu não sei como é que faz. Então, Stefan, obrigado, cara. Renato, se você clicar no verdinho, compartilhar tela ou screen share share, screen. isso, e clicar onde É, você quer mostrar, ele vai, tá? share screen, isso aí. Então, pessoal, acho que vai dar certo. Vamos lá, atenção. O sorteio neste momento é do livro, é isso? É do livro do professor Marco Marco. Túlio. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, pessoal? Positivo. Positivo? Sim. Está rodando? Tá Então, sim, pode a gente fazer. tem a lista, né? Lembrando que para poder concorrer ao livro, né? O pessoal tinha que mandar mensagem para a gente lá no Instagram, né? Com a nossa senha secreta. Então, eu tenho aqui todo mundo que mandou.
certo? Certo. E aí vamos colocar essa galera todinha aqui no Diga-se de passagem que sorteador. esse livro é excelente, viu, gente? É um baita material para quem é da área, sabe que é um material de alto nível. Vamos lá para o sorteio. Vocês Vamos não estão me fazer. achando no LinkedIn, gente? O que aconteceu comigo? Sou péssimo de rede Não, social. professor, não estamos achando. Aparece Ener Leandro, mas o senhor não está lá, não. Não? Eu posso pegar o link e enviar para vocês junto com o nosso super e-mail. Ah, pode ser. Me ajuda aí com essa Isso, parte. claro, mando de todos os professores, inclusive. Legal, Renata, você me achou aí, né? Eu estou escondido. Então, pessoal, tá aqui o nome de todo mundo, tá? Bacana. Todo mundo tá aqui. E aí a gente vai sortear agora, vamos ver quem é que vai levar. Valendo. Atenção, valendo um livro. O nosso Cláudio sorteado. Almeida. Cláudio Almeida está presente? Estou sim, presente. Aí, Cláudio, Ok. parabéns. Participou. Eita, Uma Levou. salva de palmas tive eletrônicas sorte em para alguma coisa. Cláudio. Muito bem, Cláudio. Estamos em janeiro, no meio de fevereiro, nós vamos ver como é que foi a sua leitura, tá bom? Aí, ó. Boa! Presente de aniversário já, ó. Excelente. Parabéns ao Cláudio, gente. Bacana. Fiquei sabendo, professor, que quem ganha o livro tem que ler todo e fazer uma prova depois. Agora. É isso aí. Vamos lá. Então, Bacana. Cláudio, vamos combinar assim, ó. A gente vai, a minha assistente, a Júlia, vai entrar em contato contigo e vai Ok. tomar alguns dados para a gente enviar, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado, viu? Legal, É aí, bom que é bom proveito. pertinho, né? Sou de Recife. É de Recife? Sou de Recife. Aí, então você vai fazer a Excelente. retirada com a gente, lá na unidade. Está convidado para Eu fazer sei um onde é a café. unidade de vocês lá. É lá Legal, quase perto da legal. integração da Tranqueira Neves. Ótimo. Então, a gente vai combinar contigo uma visita lá, você vai retirar com a gente. Fechou. E já vai ganhar algum outro brinde aí surpresa. Fechou. Podemos combinar sim. Eu marco e vou lá pegar com vocês. Legal. Muito bom. Então, pessoal, eu vou convidar agora aqui para fazer uma breve palavrinha a nossa consultora de Certo. carreira. Quero pedir se ela já está aqui com a gente ao vivo. Ok. Por Posso favor. descompartilhar aqui, Renato? Pode. Posso. Ok. Muito bem. Qual é o nome da nossa consultora? Eu vou pegar. Boa noite. Bem, vocês estão me ouvindo? Isso aí. Eu estou aqui com a imagem. Eu vou colocar aqui para vocês também a imagem. Enquanto isso, por favor, pode ir te apresentando aqui para o nosso pessoal, iniciando a conversinha, para a gente poder... Boa noite. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Olá, Positivo. boa noite. Sou a Ariane, consultora especialista do IPOL de Recife, e eu sou a consultora responsável pela turma de gestão da qualidade e engenharia da produção. E hoje temos uma novidade para quem é de Recife, tá? Especialmente de Recife. Quem está participando da live ganha 50% de desconto na matrícula, tá? E temos outras novidades também. Então, vou deixar o meu número aqui de contato e o link também para vocês entrarem em contato comigo. Excelente, gente. Olha só uma oportunidade, então, aqui de desconto. Ela vai colocar o contato. Bem. Vou Quem deve compartilhar aparecer. aqui. Já vou compartilhar aqui com vocês. Bacana. Gente, desculpa. A gente vai ter um QR Code aqui.
Isso, um QR Code. E lembrando que quem também participar ganhará um CAP de liderança. Gente, minha internet ela está um pouco ruim. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Tá, então quem for participar ganha um CAP de liderança. Gente, CAP é um curso de curta duração, curso de atualização profissional de liderança, correto? É isso aí, professor. Ok, Renato? É isso aí. É um curso de atualização, um curso rápido, né, do IPOG, Isso. mas quem já participou dos CAPs do IPOG sabe que são cursos bem robustos. Legal. Então, esse aqui, além do desconto de 50% da matrícula, ganha esse curso. Um curso desses aqui, em média, ele vai custar R$850. Legal. E a gente precisa, né, pessoal? Todo mundo. Eu posso concorrer também? Só escanear o QR Code aqui para falar com a Tayane. Legal. O Paraná quer 50% também, dá um jeito aí. E são apenas 5 vagas que a gente tem para esse mês. Legal. Então, é legal, é uma baita oportunidade para aproveitar. Então, como é que a gente faz? Tem que clicar neste link que está no bate-papo, é isso? Tem o link do bate-papo e para quem está com o celular na mão agora tem o QR Code aqui na tela. Está aparecendo para vocês? Não. Não está? Pelo menos para mim, não. Não está, não. E agora? Agora sim. Muito aí. bem. Então tá aí. Tem o QR Code ali, vai falar direto com a Tayane, que é a responsável dessa turma. Legal. Beleza? Quem quiser, eu posso enviar também aqui essa figura que tem o QR Code. Posso enviar aqui no chat também a figura aqui para vocês. Perfeito. Já vou mandar até aqui. Legal, Renato. Mandei aqui no chat. Excelente. E vai ter os links ali também. Muito bom. Então é isso, meu povo. Agradeço a audiência, agradeço a paciência, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Renato, agradeço mais uma vez a você e a todo o IPOG de Recife pela oportunidade. Professor, muito obrigado. Foi um prazer. Espero que a gente possa repetir mais vezes. Com certeza. Mas aquele ridículo estava em cima do sofá já. Se for presencial, eu quero ir em Recife comer camarão, tá? Eu tô com saudade. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Renato. Obrigado, professor. Tudo de bom para vocês aí, viu? Um abraço. Vocês também, gente. Uma boa noite. Sucesso. Nos vemos no MBA, hein? É isso, então, Renato? Essa parte aí do camarão me interessou também. Se é assim, eu também quero. Eu estou em Porto Alegre, estou longe. Está em Porto Alegre? Okay. Então, tá longe. Eu vou querer também. Camarão para mim, por favor. Anota aí. É isso, Renato. Professor, obrigado. Tudo obrigado concluído, por ter então, Renato? um pouquinho do teu tempo aqui para conversar com a gente. Imagina, eu peço desculpas pela correria, mas é com muito gosto que a gente foi ótimo. participa. O professor foi super prestativo desde o convite. Agradecer também o professor coordenador, o Marco Túlio, que trouxe o senhor aqui para a gente. Obrigado, Cláudio. Imagina. E que tem organizado junto comigo essa semana. Obrigado a todo mundo que participou. Grande coordenador. Isso aí. O time é pesado, né? É um time fortíssimo. Né? Eu já fui mais pesado, eu dei uma emagrecida um pouco, sabe? Mas eu já fui mais pesado um pouco. É isso, então, meu povo. Uma boa noite para vocês. Aproveitem o restinho da noite com a família. Desejo sucesso a todos. Desejo que aproveitem amanhã mais um dia de palestra, tá bom? E estarei à disposição se for necessário, né? Estou devendo a marca do fone e estou devendo as apresentações que acontecerão aí, tá joia? Ok, boa noite. Valeu, professor. Obrigado, gente. Uma boa noite. Fica com Deus.
Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Para mais dúvidas, o pessoal pode Boa noite a acessar o todos. link. Boa noite a Boa todos noite a aí. todos. Tem o link da Thalita aqui no chat para quem quiser falar com o nosso time de consultores. Dúvidas, podem falar aqui com ela. Amanhã, durante o dia, o pessoal vai estar disponível para responder também o que vocês precisarem. Link da sala de amanhã vai chegar por e-mail. Amanhã é o nosso último dia. Link vai chegar por e-mail. Amanhã tem uma surpresa também. Opa. Amanhã tem sorteio do livro do professor Helder e mais uma surpresa no final, para a gente não perder o costume. Muito bom. Meu LinkedIn, Mandaremos faltou um- o link, né? Faltou o link. Deixa eu ver se... Ô, Renato, você tem o contato desse pessoal todo? Tenho. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui, deixa eu entrar aqui. Bom, você dá conta de mandar esse link para mim, né? Você envia Claro. o link do meu Eu LinkedIn pro envio, pessoal? eu envio. Várias pessoas me pediram. Prometemos Eu- no final da Isso, semana, vamos isso, fazer só- um e-mail com Isso. todas as apresentações e Com os links que os LinkedIns. professores disponibilizarem. Ah, bacana. Isso. Perfeito. Aí cada professor disponibiliza o seu link que quiser compartilhar. WhatsApp, LinkedIn. E Bem o organizado. que o pessoal quiser aqui também, pode entrar no nosso Instagram. Entre no nosso Instagram. Vou deixar mais uma vez aqui o link do Instagram para vocês. E falem Legal. lá pelo chat com a nossa assistente, que é a Júlia. Façam seus pedidos lá, que a Júlia providencia tudo que vocês quiserem. Bacana. Renato, aproveitar aqui, cara, parabéns pela organização do evento, viu? Foi muito bacana a sua dedicação aí para conduzir essa Semana da Qualidade. Fiquei bem feliz. Eu que agradeço. Com um time desses fica fácil, né? Inclusive, hoje a gente estava conversando que amanhã termina. Eu já estava me sentindo parte já do time, né? Aí me disseram, Legal. Isso é muito amanhã bom. termina e você volta para o marketing. Eu falei, não quero não. Excelente, Ainda mais Renato. hoje que eu descobri, eu também sou Black Belt. Opa, é mesmo? Que De legal. jiu-jitsu, será que serve? Ah, de jiu-jitsu. Muito bom. Eu comecei com karatê. Depois eu fui para Seis Sigma. Legal. O karatê para mim foi difícil, né? Porque o cara tinha que ter cartão de crédito, o karatê carrão, o karatê... Ficou muito caro. Rapaz, o jiu-jitsu eu acho que eu não dou conta nem de vestir o kimono. É muito diferente para mim. Acostumado a lutar em pé, né? Bem diferente.